Capítulo 30 sobre a ceia do Senhor. Vamos começar. Na próxima aula a gente vai finalizar, porque eu acho que não vai dar para fazer tudo sobre a ceia do Senhor. Então, artigo 1º aqui, ó. A ceia do Senhor Jesus foi instituída por ele na mesma noite em que foi traído, para ser observada em suas igrejas até o fim do mundo, para a lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo em sua morte, confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso, seu alimento espiritual e crescimento nele, seu maior envolvimento em todos os deveres deles para com ele, e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros. Nossa, vamos lá. Vamos entender esse primeiro artigo. Muita coisa boa aqui e a definição básica do que é a ceia do Senhor. Primeiro, ela é uma ordenança também, instituída por Jesus Cristo, tá? O que é uma ordenança? Por que chama ordenança? Ordenança vem da palavra de ordem, né? Jesus, então, deu essa ordem para os discípulos, façam isso em memória de mim, certo? Então, por isso o termo ordenança. Também a gente não usa muito, mas se a gente entender bem o termo chamado sacramento, ele também não está de todo equivocado. Não é muito comum no nosso linguajar, mas ele foi comum na época da Reforma entre os puritanos. Sacramento significa, se a gente for assim levar ao pé da letra, ele significa simplesmente algo que é consagrado, que é, de certo modo, separado para um uso especial na religião ou espiritual. Então, o sacramento tem a ver com esse ritual consagrado para louvar e exaltar e demonstrar a obra de Cristo. Então, não está de todo errado. O errado é um sentido que até a própria Igreja Católica impõe a ele, que ele obrigatoriamente traz santificação. Aí, isso estaria... ele realiza por si só, independentemente. Então, ele traz uma santificação inerente. Então, isso aqui, aí esse entendimento é bastante equivocado. Tá certo? Ele pode ser até um meio de graça também, a ceia do Senhor, um meio em que Deus trabalha, etc. Mas ele não produz imediatamente, inerentemente, com tipo um poder autônomo, a santificação do ser, do objeto, etc. Tá certo? Nesse sentido, é que é chamado de sacramentalismo, né? O sacramentalismo católico. Porque, então, eles pegam essas ordenanças, ou esses sacramentos, e extrapolam a ideia do sacramento para dizer que eles em si mesmos têm uma sacralidade, ou produzem uma sacralidade, um efeito que a gente entende que é para além do que o elemento está sendo disponibilizado. Então, por exemplo, no batismo eles dizem, a católica diz que o batismo salva. Então a pessoa pode não crer, pode ser o que for, né? A criança não tem entendimento de nada. Então, misticamente, quando derramasse a água e fizesse as preces, etc., aquela pessoa estaria salva. Então, independentemente da pessoa, ela seria salva. Uma vez que você tomasse a hóstia, por exemplo, haveria então uma santificação, tipo estaria introjetando um elemento místico que purificaria a pessoa. A pessoa pode ser o que for, pode ser bandido, pode ser imoral, pode ser não sei o quê, mas no momento que ela comer a hóstia, então aquilo vai fazer um efeito de santificá-la. Então, essa posição é o chamado sacramentalismo. Aí isso é equivocado. Aí é atribuir um poder e uma virtude muito maior do que o elemento está propondo. Agora, só o termo sacramento em si e como os reformados utilizavam, no sentido de ser um elemento sagrado, um elemento disposto exclusivamente para o culto e adoração a Deus, então não tem problema nenhum. Certo? Então, sacramento, só que a gente usa predominantemente entre os batistas a palavra ordenança,
tá bom? Então esse é o que é mais também utilizado entre os batistas, o termo ordenança, tá bom? Que foi uma ordem, justamente ordenança para evitar, não é isso? Evitar o equívoco, porque esse termo é muito usado pela, né, como a gente comentou, pelos católicos e de um modo equivocado. Então, para evitar, então, vindo também de uma ideia lá de Zwinglio, que também trabalhou a ideia da ceia, mais numa questão fugindo do pensamento católico, vamos simplificar assim, e dando uma abordagem mais bíblica, então foi-se optado para usar o termo ordenança. Então, quando a gente usa ordenança, a gente quer dizer batismo e ceia. Só tem duas também, tá bom? Ordenança, batismo e ceia. No sacramentalismo católico também tem vários sacramentos, né? Não são só o batismo e a ceia, eles têm 7. Então eles acrescentaram outros também, tá bom? Mas nós, então, utilizamos a ordenança e nós temos duas só, que é o batismo e a ceia, tá bom? Então a ceia, uma ordenança e ordenada por Cristo, tá bom? Então na mesma noite em que ele foi traído, ele então ordenou isso para ser observado em suas igrejas até o fim do mundo. Para que ele fez isso? Então tem vários significados aqui para a ceia. Ceia é também algo bastante amplo. Assim como o batismo tem um significado bem amplo de comunhão com o Senhor, de identificação na morte e na ressurreição, de compromisso em caminhar com Ele, e uma série de coisas, a ceia também tem uma gama interessante de significados. Tá certo? Então, primeiro significado, aqui, lembrança perpétua, para lembrar, memorial. Por isso que também vem o nome que a gente atribui a isso, é um memorial. Ceia memorial, tá bom? Em oposição, por exemplo, de uma ceia sacramental. Tá certo? Então, a ceia memorial. Por que memorial? Traz a lembrança. Lembrança o quê? Aí é óbvio, né? Lembrança do sacrifício de Cristo em sua morte. Então, a ceia vai apontar diretamente para relembrar, para memorar o sacrifício de Cristo em sua morte. O seu derramamento do seu sangue e a sua entrega do seu corpo. Tá certo? Então, a primeira coisa, lembrança da morte. Tanto é que a gente pega o pão, é o corpo, o cálice é o sangue. Então tá bem nítido ali essa representatividade. Mas depois, para que serve a ceia? Confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso. Então, confirmação da fé dos cristãos também. A ceia serve para isso. Todo dia, toda vez que você está fazendo, você está reafirmando que você acredita. Você está comendo um negócio e bebendo um negócio sem crer? Não faz sentido. Então você está reafirmando, eu creio que esse corpo, o corpo de Cristo, foi entregue para a minha salvação. Eu creio que o sangue foi entregue para a minha redenção. E eu como isso como confirmação da minha fé nessa obra de Cristo. Depois, um outro sentido é que é alimento espiritual e crescimento nele. Aqui há uma vertente bem e uma influência bem calvinista, tá bom? Da ceia como alimento espiritual. Alguns também pensam que ela é só memorial, é só uma lembrança, é só uma ordenança e também afasta muito, e também esse não é o propósito, afastar a ceia também de sua parte, de seus benefícios espirituais. A ceia é um meio de graça. O que significa isso? É por ela, sim, que Deus também imerge e faz jorrar sua graça na vida das pessoas. Então, por medo, às vezes, das pessoas terem uma atitude sacramentalista, de falar que haveria uma santificação inerente, que seria quase uma coisa mística e mágica, então, por medo disso, se afasta e tenta se afastar também os benefícios espirituais. Mas isso não pode. O pensamento de Calvino, então, nesse ponto, ele é bem interessante, porque ele tenta reequilibrar isso. E ele fala, não, a gente não vai ser como os católicos, que dizem que
o pão, a hóstia, vai se transformar no próprio corpo de Cristo e a pessoa estaria comendo Cristo e, portanto, haveria uma santificação, sacramentalismo ali. Então não é que você vai comer Cristo também e já uma coisa mística e poderosa que vai te revolucionar. Mas a gente também não pode dizer que eu só estou comendo pão e bebendo um suquinho ali e não tem nenhum efeito espiritual. Também não é assim. É claro que por meio disso, o Senhor está operando e abençoando e alimentando a sua vida espiritualmente. Ora, é um meio de graça. O que é um meio de graça? Meio que Deus usa ordinariamente para derramar suas bênçãos e sua edificação na sua igreja. O que são meio de graça? A leitura bíblica, por exemplo. A leitura bíblica, você vai negar que ela é alimento espiritual? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus é um meio ordinário. É como se fosse os trilhos pelo qual ele manda o trem dele com suprimentos. Ele pode vir sem os trilhos? Ele pode vir por outros modos? Pode, mas o meio ordinário, os meios de graça, então, inclui a leitura da palavra, a oração e as ordenanças. O batismo e a ceia, de algum modo, então, eles alimentam também espiritualmente a pessoa. Cristo espiritualmente, não literalmente. Não que eu vou comer Cristo ali, a carne, o sangue, de fato, literalmente. Mas espiritualmente, o Senhor também está abençoando a sua igreja. Então, esse é um sentido também que existe na ceia. A ceia também é alimento espiritual. Tá certo? Não é um alimento místico, mas não é uma coisa que independe. Eu estou a vida toda desregrada, toda bagunçada. E aí eu vou lá e Jesus vai me alimentar, vai me purificar, vai me perdoar e tal. Uma coisa assim, tão aleatória, tão independente da vida cristã. Não. Até porque o cristão genuíno vai confessar seus pecados, vai ter uma vida de compromisso com o Senhor, uma vida de arrependimento. Então, nessa vida e nessa caminhada legítima de discipulado, nos caminhos de Cristo, Cristo vai alimentando o seu povo, por meio também da ceia. Ok? Também tem um sentido de envolvimento em todos os deveres. A ceia também promove, né? Envolvimento em todos os deveres para com o Senhor Jesus. Traz um senso de responsabilidade. E é um vínculo e penhor da comunhão com Ele e uns com os outros. Também tem esse sentido de mostrar o vínculo e penhor, né? De sua comunhão, da comunhão do cristão com o Senhor e com os outros. Quando a gente junta, a ceia é uma coisa comunitária. Não faz sentido você cear sozinho em casa. Então a ceia é comunitária. A ceia está falando de comunhão, de pessoas que estão identificadas com Cristo, identificadas umas com as outras. Então a ceia também promove isso, promove a comunhão. Tá certo? Então, nota, só nesse primeiro artigo, quanta coisa importante, interessante tem aqui, né? Meio que velada, né? Ou às vezes bem clara, mas mostrando o que é a ceia. Só a definição da ceia, né? Definição da ceia. Então, vários já sentidos aqui. Vamos só mais esse e a gente já vai parar. O artigo 2 aqui. Nessa ordenança, Cristo não é oferecido ao Pai, nem qualquer sacrifício real é feito, de modo algum, para a remissão dos pecados dos vivos ou mortos, mas um memorial daquela oferta única de si mesmo, por si mesmo, na cruz, de uma vez por todas. E uma oblação espiritual de todo o louvor possível a Deus pela mesma. E de modo que o sacrifício papal da missa, como eles chamam, é a mais abominável injúria ao próprio único sacrifício de Cristo. A única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Então é claro que esse artigo está indo diretamente contra o entendimento, né, papal, o romano, católico romano, da ceia que eles, ou da missa, ou do processo, ou da liturgia que eles utilizam. Né? Então vamos lá por partes, comentando. Então nessa ordenança, Cristo não é oferecido ao Pai. Então a ideia católica romana é que ali na Eucaristia, Cristo é como se ele fosse novamente oferecido, como se o sacrifício fosse feito novamente pelos pecados, e Cristo é oferecido ao Pai todas as vezes que está ocorrendo a missa.
ou a Eucaristia. Esse não é o entendimento bíblico, porque Cristo foi oferecido de uma única vez por todas lá na cruz do Calvário. A gente está só apontando o que já aconteceu, ele não está acontecendo de novo todos os dias. Então não é esse pensamento. Nem qualquer sacrifício real é feito. Então não, na hora da ceia, não tem sacrifício mais. Não é feito um sacrifício ali de fato. A gente está fazendo uma lembrança, a gente está lembrando o que foi feito lá atrás, ao contrário da missa. A missa propõe, esse é o cerne da missa, é justamente ter um novo sacrifício real de Cristo em cada momento que é celebrado uma missa. Tá bom? Esse é o sentido praticamente básico da palavra missa. É ter de novo, portanto, essa oferta, esse sacrifício sendo executado novamente ao Pai. Tá bom? Apesar de a ideia ser bonita, ser legal, mas ela é uma afronta, porque você estaria, de fato, desmerecendo o sacrifício que foi feito de uma vez por todas. E você está novamente sacrificando a Cristo todos os dias, ou todas as semanas. E o pior ainda é a idolatria, porque se você está oferecendo Cristo, sacrificando Cristo, é porque Cristo está ali, presentemente. E esse Cristo presente que é idolatrado para eles é a hóstia. Então a hóstia é de fato o Cristo, que é repartido novamente, sacrificado novamente, cada vez que é celebrada essa liturgia da missa. Então há um aspecto também de idolatria nisso. Tá certo? Mas vamos avançar aqui. Então, nem qualquer sacrifício real é feito de modo algum para remissão de pecados. Então ali não há um sacrifício feito naquele momento de novo de Cristo para remissão de pecados. O sacrifício já foi feito. O que precisa de arrependimento e fé. Não é de novo sacrifício perdoando o pecado das pessoas. Tá certo? Então o que ocorre? Qual o pensamento batista? O que está ocorrendo? Um memorial, no sentido de lembrar o que Cristo já fez. Então no culto, o momento da ceia é um momento de memorial, não é um momento de novo sacrifício. Não é um momento em que Cristo está presente ali. Não tem essa ideia, mas é lembrar o que foi feito no passado. Aquela oferta única de si mesmo, Cristo oferecendo-se uma única vez, por si mesmo, na cruz, de uma vez por todas. É bem claro esses textos, principalmente em Hebreus. Cristo morrendo, se entregando, de uma vez por todas. Tá certo? Então, esse é o significado. Relembrar o que Cristo fez na cruz. A gente não pode inventar e dar sentido novo. Não pode inventar modo de adorar o Senhor. E principalmente mexer nas ordenanças. Só são duas. E a gente ainda mexe e distorce? Não pode. Tem que ser feito conforme as Escrituras nos orientam. Então, primeiro, a ceia é um memorial e depois uma oblação espiritual de todo o louvor possível a Deus pela mesma. É uma adoração, uma oblação, é uma adoração espiritual de todo o louvor possível a Deus. Tá certo? Então você tem as duas coisas, você tem um memorial e você tem uma adoração, tem um louvor ali sendo feito e exaltando. Porque como a gente falou, também não é uma coisa seca, uma lembrança, um memorial seco, frio e que não tem maior importância espiritual. Não é isso, é uma parte essencial da adoração também. Alguns dizem que a ceia é o evangelho visível. Se as pessoas querem e precisam de um evangelho visível, esse evangelho visível é a ceia. Você vai ver tocando no pão e você vai comer até o pão e beber esse cálice. Então você vai ter visivelmente o evangelho ali sendo praticado. Tá certo? Aí ele vem e o resto do texto continua a crítica ao sistema papal, tá bom? De modo que o sacrifício papal da missa, como eles chamam, é a mais abominável injúria ao próprio e único sacrifício de Cristo. A única propiciação por todos os pecados dos eleitos.
Então é uma abominação e injúria, porque você está desmerecendo, você está falando que não foi suficiente, que precisa ser feito de novo. Uma coisa que já foi feita. Então é desmerecer, desfazer o que Cristo havia feito de uma vez por todas. Esse é o grande problema aqui. Tá certo? Depois a gente continua artigo 3 na próxima aula.